No estúdio hoje teremos teatro e literatura. Começamos batendo papo sobre o espetáculo teatral Buraquinhos ou O Vento é Inimigo do Picumã, que denuncia o genocídio negro por forças do Estado a partir da história de um garoto, nascido e criado em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. É esse garoto de 12 anos que sai de casa para comprar pão e no caminho encontra um policial, de quem receberá, ao longo de sua jornada, 111 tiros. Aqui comigo estão o Johnny Salaberg, o idealizador, coordenador e dramaturgo do espetáculo e que também integra o elenco, junto com o ator Ailton Barros. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Boa tarde, muito obrigado. O espetáculo é bastante delicado, bastante sensível, tem essas características, esses elementos do universo infantil, mas é uma crítica em relação a racismo e violência policial, principalmente. Conta pra gente, Johnny. Sim, Buraquinhos, algumas pessoas pensam que é infantil mesmo, pelo nome estar no diminutivo, né? Mas nesse contexto, Buraquinhos é de outra ordem, né? Sim. O espetáculo ele foi construído inteiramente através do conceito leveza, do escritor italiano Italo Calvino, em que diz que a leveza, ela às vezes pode ser mais pesada do que o próprio peso. Então, como que eu posso falar de assuntos pesados, de assuntos densos, de forma leve? E como essa leveza, ela leva o que a gente tem para dizer para o outro, né? Como que o outro consegue nos escutar, já que às vezes a gente falando as palavras totalmente diretas ou totalmente facas, né? Palavras facas, que é um termo que o Ailton usa muito. Às vezes a gente não é escutado, às vezes a gente não é legitimado. Então, como que a gente consegue construir uma outra forma de dizer sobre? Então, falar sobre o genocídio da população jovem negra e periférica através do realismo fantástico, através da história de um menino que precisa passar por 4 países da América Latina, alguns países da África, encontrar arquétipos sociais que vão ajudando ele a construir a narrativa, contado em cena por 3 atores negros, periféricos, bichas, pretas, macumbeiras, de uma forma completamente diferente, né? Então, Sim. Esse é o mote que a gente leva para o espetáculo. E tem muita simbologia, né? Por exemplo, são 111 tiros e não é à toa o 111. Fala pra gente. Perfeito. É bacana falar também que antes do 111 tem os 80 tiros, né? E a gente tem vivido esse período onde a nossa história, a história da população negra, sobretudo a jovem, ela tem sido marcada por quantos tiros a gente toma. Então, é a menina que estava dentro de um carro indo para uma festa com uma família que é atingida por tiros. São os 80 tiros que o homem leva, são os 111 tiros que o grupo de jovens que sai para comemorar o seu primeiro salário e acabam tomando 111 tiros. A gente sempre fala que às vezes um tiro só basta, mas por que 111? Tem muito mais do que uma vontade de matar ali, né? Tem um descarrego de ódio muito grande sobre esses corpos. Então, no espetáculo a gente tem isso, a gente tem esse recorte também. Por incrível que pareça, ainda tem o cuidado com a leveza para que também não escorra mais sangue, sim, inclusive da gente que está fazendo. É um espetáculo muito cruel, mas também tem uma genialidade muito boa da escrita do Johnny, de tratar dessa temática com uma poética muito forte, muito potente, assim. E a condução da Naruna Costa, que é esplendorosa. Eu sou suspeito de falar que é uma atriz, uma mulher negra, cantora, faz parte de um grupo de teatro e onde leva para frente a bandeira do teatro de grupo, protagonista de série no Netflix. Ela é muita coisa e tudo com muita qualidade. E agora vencedora do APCA de melhor direção. Primeira mulher em 64 anos. 60 anos. Em 60 anos de prêmio do APCA. A primeira mulher, a primeira diretora negra a ganhar esse prêmio. Tudo muito simbólico, né? E tudo muito forte também. Também ganhou o prêmio de direção pelo Aplauso Brasil. E tem umas outras premiações que ganhamos aí nesse trajeto da história de Buraquinhos. Johnny, você cresceu em Guaianazes, né? Sim. O que tem na história que é de experiência pessoal? E por que um menino de 12 anos? Guaianazes, ele é extremo leste de São Paulo, né? É um bairro muito grande, que inclusive poderia se virar uma cidade do interior, de tão grande que ele é.
E o texto basicamente conta a minha história de crescimento dentro desse bairro, né? O texto ele tem essa pegada um pouco cinematográfica, muitas imagens, tem um quê de videogame, né? Por um menino, enfim, correr o mundo todo e passar por grandes aventuras, que mostra um pouco sobre, acho que eu arrisco dizer, sobre a minha imaginação de sobrevivência, a minha tentativa de sobrevivência. Porque eu sou um dos únicos jovens negros artistas da minha época, quando eu comecei a fazer teatro, que seguiu fazendo algo que gosta, né? Que não se sujeitou a um trabalho subalterno, que não ficou na marginalidade da forma mais pejorativa possível. Então eu acho que foi uma tentativa, esse texto como ele é escrito dramaturgicamente, foi uma tentativa de trazer para a cena um pouco de possível, um pouco de imaginação, porque a periferia ela não precisa de cultura, ela não precisa de arte, ela já é a própria semente, né? Tá tudo lá. Sim. Eu lembro que ano passado a gente foi fazer uma oficina de dramaturgia na mesma escola que eu concluí o ensino médio. Nossa. E no final uma das meninas disse, nossa, mas essa peça e esse texto saiu de você escreveu e você estudou aqui. Como isso é possível, né? Tipo, foi daqui mesmo que você saiu? Eu disse, sim, foi daqui que eu saí. E é possível e é sempre possível que a gente construa várias outras narrativas, né? E não à toa os 12 anos também, por conta de ser uma fase onde que dali para pouco à frente da cidade é onde tem os maiores indícios de jovens negros na criminalidade, jovens negros que estavam lá na escola, mas tiveram que sair da escola para poder trabalhar, para poder fazer os seus corres, porque a vida obriga eles a fazer essas coisas. E também é um período onde é um limiar entre o jovem e a criança, onde a gente consegue também ainda ter aquela capacidade infantil de imaginar as coisas, de buscar as coisas através de um sonho, de um desejo, de uma mítica. Então, não à toa também tem esse lance com essa idade, né? com esse jovem. O jovem negro hoje é quem mais morre nas nossas periferias. E mortes simbólicas, né? Os 12 anos também tem a ver com a minha trajetória, o texto todo, mas mortes simbólicas quando você deixa de fazer algumas coisas que você poderia fazer se você tivesse uma outra estrutura social. Sim. E que você não faz. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade nas ruas, até antes mesmo de trabalhar com carteira registrada, né? Que hoje se trabalha com 18 anos. Sim. Então é uma idade para mim muito simbólica, em que houveram mortes simbólicas e coisas que por conta da minha cor de pele, por conta da minha realidade social, eu não pude vivenciar como uma criança branca de um outro bairro que talvez pudesse estar estudando no SESI. Criança, né? Exato. Exato. Você falou sobre essa questão das palavras facas do Ailton, e a montagem ela é bastante subjetiva. Como que as pessoas têm percebido, quem vai assistir, como o público tem percebido as mensagens que vocês querem passar? A dramaturgia ela é muito subjetiva, mas ao mesmo tempo ela é muito direta. O nosso público periférico e negro que tem nos assistido, eles se identificam muito, porque são imagens que todo mundo já viveu na vida, quem já viveu na periferia. Então, desde a imagem da mãe de costas escolhendo feijão para poder colocar na panela, o sol que entra pela janela da cozinha, que ilumina o cabelo dela, que deixa o cabelo dela vermelho como essa mesa, a mãe passando café e comprar pão. Então, são imagens e frases e atmosferas que tem no espetáculo que só pessoas que já viveram essa realidade conseguem se identificar. E as pessoas que não viveram essa realidade, elas se sentem comovidas e algumas entendem, outras não, outras fingem que entendem. Mas é um espetáculo que ele consegue ser palavra faca e ser palavra flor ao mesmo tempo. Ele consegue, na subjetividade, entregar um recado sem que fique também aquela palavra super confusa que ninguém entenda. Sim, sim. O mote da história também é muito simples, é muito objetivo. Um menino sai de casa para comprar pão no primeiro dia do ano, é perseguido por um policial e nessa fuga ele tenta simplesmente chegar em casa de novo. Então, isso é muito nítido, né, no trabalho. Então, essa continuidade as pessoas conseguem pegar
sim, e aí tem todas as outras coisas da peça que dão um clima um pouco mais pesado, mas... São 3 atores. São 3 atores. São Sim. vocês 3. A figura do policial não aparece. Aparece. Aparece? Somos eu, Johnny Salaberga, Ailton Barros e Cleiton Nascimento. Isso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o papel de cada um de vocês. O que vocês representam? Nós 3 somos os meninos Sim. o tempo inteiro. E aí a figura da mãe, a figura do policial, nós 3 também fazemos de uma forma que a gente sempre esteja voltando para o menino. Então o Cleiton, mais o Cleiton, ele assume a figura do policial, muitas vezes eu assumo a figura de mãe, mas é bem rotativo essa função. E também tem um lance, acho que é importante falar, que dentro do trabalho a gente colocou depoimentos nossos. Então tem um lance também, tem um momento que deixa de ser o menino, deixa de ser a mãe, deixa de ser a figura, e sou eu, Ailton, falando ali. E é o Johnny ali falando, dando depoimentos reais de coisas que aconteceram com a gente. Então é um jogo, o espetáculo todo é um jogo, assim, o primeiro momento do espetáculo é um momento que todo mundo sabe o texto de todo mundo e a gente pode roubar e brincar. Tá aí também mais uma das genialidades da Naruna Costa, que a gente pode manter vivo cada dia, e cada tiro é um tiro, a gente fala, cada dia é um dia. É muito bacana. E tem música também. Tem música. E as músicas elas foram criadas dentro do processo. Parceiraços também nossos que fazem o espetáculo com a gente, que é o Giovanni de Ganzá e Erika Navarro, que estão com a gente desde o início, que tocam ao vivo, bandolim, cello, violão, alfaia, enfim, a gente tem um repertório musical muito forte. A música ela é muito presente no espetáculo, ela é muito importante, porque a música ela foi construída, como ele viaja a vários países, a música foi construída em relação aos países que ele passa. Então, quando ele está na Bolívia, tem uma musicalidade de cena por fundo da Bolívia, Peru, Quênia, Haiti, né? Sim. Então, isso ajuda também a contar a história, porque o texto ele é uma narrativa. Então, como o Ailton disse, das cenas, como é uma narrativa, enquanto um está narrando, o outro está fazendo a imagem e o outro está tocando. Então, as coisas... E aí vem luz, né? Então, as coisas vão se misturando e aí nos ajuda a contar a história. A gente está nesse momento em que se fala muito sobre cultura e ideologia. E daí vocês trazem uma montagem com fortes críticas sociais e que provoca o pensamento, a consciência. É esse o papel do teatro também? Ainda mais num momento como esse de hoje? Sim. Eu acho que o teatro só tem sentido se tiver esse papel. Assim, eu acho que a gente já passou do lugar e da época de se fazer teatro por teatro, arte por arte. Assim, eu acho que se a gente não fizer algo artístico sem um filtro político, para mim não tem muito sentido. Ainda mais no país que a gente vive, coisas acontecem todo dia, não só no campo do genocídio negro, mas em outros campos. A gente faz esse recorte, né? Porque a gente tem essa realidade. Mas, enfim, mulheres falam sobre mulheres, pessoas trans falam sobre pessoas trans. Então, acho que pra gente que somos atores, que somos fazedores de teatro, e fazedores de teatro na marginalidade, porque a gente ainda não está dentro de um campo de teatro reconhecido, comercial, né? A gente ainda tem que lutar muito para a gente poder fazer nosso teatro. Então, pra gente que está dentro desse teatro político, pra gente não... Só há sentido se a gente puder colocar a nossa realidade, a nossa opinião sobre isso. Se for provocativo de fato. Exato. E somos um grupo de teatro majoritariamente negros. O fato, a gente poderia estar contando qualquer outra história, mas o fato de sermos esse núcleo, estar em cena, já torna por si só um ato político. Por um lado é muito bom, porque a gente se coloca, a gente ocupa espaço que é nosso também, por direito, por existência. Por um lado cansa, porque é uma militância, é todo dia, a gente tem que brigar, literalmente, para poder estar nos lugares. Mas a gente tem um foco muito grande, que é de fazer boas produções e de nos comprometer a dar o melhor, sempre, porque é através disso que a gente vai conseguir fazer alguma mudança, é através disso que a gente consegue dar pequenos saltos para que outros consigam chegar e com um pouco mais de tranquilidade nesse pé
e avançar mais, e avançar mais, e avançar mais. Ser preto, nascer preto é nascer político hoje. Vou fazer uma breve pausa, ou eu já vou ter que me despedir deles, ou a gente vai pro Skype? Já vou ter que me despedir deles, então peraí, olha. Buraquinhos, ou O Vento é Inimigo do Picumã, estará em cartaz de 14 de março a 8 de maio, em Taboão da Serra, Santos, Cubatão, Suzano, Guarulhos e Osasco. Para saber os locais e horários, é só entrar na página do espetáculo no Facebook, que é /Buraquinhos ou O Vento é Inimigo do Picumã. É a forma mais fácil, né, de ter acesso a todos os horários. Só para finalizar, por que desse nome? Eu vi a Naruna falando um pouco sobre o vento, o que representa, mas por que desse nome? Como toda peça é subjetiva e tem um outro modo de se narrar, o nome também tem. Buraquinhos, por conta dos 111 tiros, o menino corre o mundo inteiro levando 111 tiros e com uma sacola de pães nas mãos, e no caminho ele vai prendendo os órgãos e ele vai prendendo os pães, então os órgãos vão dando lugar aos pães que ele vai guardando dentro da sacola. Por isso que Buraquinhos. E O Vento é Inimigo do Picumã, muito numa perspectiva de imaginário de periferia, do que a gente tem na periferia. O vento, Picumã, dentro desse contexto, muita gente conhece como o cabelo, né? Que é da língua pajubá, mas dentro do nosso contexto ele é poeira, fuligem de churrasco. Então o vento, que simboliza o policial, espanta o Picumã, é o inimigo do Picumã. Dentro do espetáculo a gente fala, o vento é inimigo do Picumã, quando eu crio asas e fujo. O vento é inimigo do Picumã quando o policial aponta uma arma para minha cabeça. Então, o nome também traz um pouco esse significado dessa outra forma de se narrar. E super poético também. Muito obrigada, Johnny e Ailton. Um prazer recebê-los e sucesso na jornada de vocês. Muito obrigada. Axé.